A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um programa Santa Serra News. Hoje, na terça-feira, mês de outubro, mês rosa, né? Nós temos que, sem dúvida nenhuma, entrar nesse projeto do mês rosa, como tem outros meses também que tem outras cores, enfim, que é muito importante para a gente ter um pouco mais de nós ficarmos um pouco mais ligados nas coisas que acontecem, né, na nossa vida. Estamos aqui hoje mais uma vez, juntamente com o Ricardo, e temos o enorme prazer de receber o vereador Agnello Miranda, um dos vereadores mais atuantes dessa atual legislatura, líder do governo. Enfim, vamos conversar algumas coisas que ele vem fazendo no exercício da sua função e também como líder de governo, que não deve ser uma missão muito fácil. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Agnello? Tudo bem, bom dia. Uma feliz semana a todos. Beleza. Vereador, depois de algum tempo no Executivo, o amigo se propôs aí para o Legislativo. O que levou o amigo a ter essa... Primeiro, quero te agradecer já a tua presença aqui, que é muito importante. A gente sabe que as tuas atribuições aí no dia a dia, e a gente tem acompanhado o teu trabalho também como vereador, tem sido muito intenso desde que você assumiu, né? Então, já agradecendo já de início a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço, cumprimentar a todos, né, que nos acompanham aqui na Nova Era, no programa do Marcelo e do Ricardo. Agradecer Santa Serra News. Santa Serra News, né? Isso. Agradecer o convite, né? É sempre um prazer conversar com vocês. E a gente poder, né, num programa como o de vocês, que tem uma excelente audiência, uma excelente aceitação, poder falar um pouco do nosso trabalho, né? E respondendo à tua pergunta, né, eu fiquei durante 3 anos e 3 meses na Procuradoria do município. Na época eu fui convidado pelo prefeito Seron, eu era advogado, e foi um grande desafio, né, trabalhar na Procuradoria, porque a Procuradoria é um órgão jurídico, um órgão eminentemente técnico, né, onde você tem que dar um assessoramento para o Poder Executivo, seja para o prefeito, para os secretários, diretores, gerentes, para toda a administração, enfim. E essa atividade, como eu disse, é eminentemente técnica. É uma atividade que exige muito cuidado, muito zelo, né? Porque um erro da Procuradoria pode custar muitas vezes... compromete a administração. Comprometer toda a administração e também a própria... os gestores, né? Então lá, quando eu entrei na Procuradoria, nós tínhamos 4 procuradores do quadro efetivo, havia um concurso aberto, né, com vagas já... e haviam vagas na Procuradoria. Esse concurso foram chamados, no primeiro momento, 3 procuradores, depois foi chamado mais 2, eu lembro, então foram 5, aí houve um afastamento, então ficaram no final 8 procuradores. E qual que era o critério dentro da Procuradoria? Só falar um pouquinho para vocês como é que funcionava. Todas as ações judiciais e todos os pareceres sempre tinha a participação do procurador do quadro. Por quê? Para você não dar uma conotação política para a gestão da Procuradoria. E você, como procurador-geral, tem esse papel de gestor, né? Você dar condições de trabalho para esses procuradores, né, e os seus assessores, e também fazer esse assessoramento de forma muito técnica. Então, como eu sempre disse, lá não tinha jeitinho, acerto, nada disso. Tinha legalidade. Eminentemente técnica e legal, né? Então, nesse aspecto foi uma gestão tranquila, mas a Procuradoria ela te exige muito, né? Há pouco até nós falávamos, porque você tem que fazer cumprir a lei. Então a Procuradoria é o local onde você, muitas vezes, na maioria das vezes, o não é o que predomina. Porque sempre há uma força, uma pressão para se fazer as coisas, muitas vezes de forma
assodada, muitas vezes quer se passar por cima da lei, e na administração pública você tem que simplesmente cumprir a lei, não tem outra forma, né? Tem que fazer o que a lei manda, né? Ao contrário da iniciativa privada, que você faz aquilo que a lei não proíbe. Então é uma diferença, né? Então ali sempre encarei dessa forma, né? Foi um grande desafio, e aí você participa muito da atividade administrativa, seja com o secretário e principalmente com o prefeito, né? Você tem um contato muito grande. E eu não tinha realmente uma atividade política, nunca tive dentro da Procuradoria, mas você começa a ver a necessidade de você ter uma participação mais efetiva da sociedade, na sociedade. E como é que você participa de forma mais ativa? Você passar de um cargo comissionado para um cargo onde você tem o respaldo popular através do voto. Exatamente. O legislativo é um começo, né? É uma boa escola, né? Porque você tem o respaldo popular através do voto. A eleição para vereador é uma eleição difícil. E aí eu conversei com o prefeito Seron, tive algumas conversas com algumas pessoas do próprio quadro do PSD, né? Ao qual eu era afiliado. Né? O prefeito Seron se surpreendeu no primeiro momento, ele mesmo conta a história. Ele se surpreendeu, disse: olha, não imaginava que você gostasse, né, de política. Não, política eu sempre gostei, tanto é que eu estou aqui, né? Então, mas política partidária, né? Política partidária. De repente aí eu disse: olha, eu quero me candidatar, né, porque eu pretendo fazer um trabalho na Câmara de Vereadores e como vereador também, e aí entrar nessa atividade política através do voto, né? E aí me desincompatibilizei e fui para a rua, né? Pedir voto e conversar com as pessoas, né? Então, foi esse o começo. Você sabe, Aguinaldo, que eu entendo da mesma forma. Eu penso que a gente não pode só ficar sentado atrás da cadeira e não botar a cara para bater, né? Eu participei numa ocasião de um evento também, e o explanador lá, o que fazia lá a palestra, ele disse: as pessoas de bem não se dispuserem a entrar no processo, nós nunca poderemos reclamar de quem está lá. Exatamente. Exatamente. E é nesse sentido que eu acho que o teu caminho também deve ter iniciado, ser traçado nesse sentido. É evidente que a gente, quando entra num processo desse, ele é meio difícil, né, no começo, até para... Muito completo. Então, essa experiência que você está vivendo deve ser uma experiência única, né? Porque trabalhar nesse meio aí, porque tem muita politicagem, né? Não tem política, né? A politicagem às vezes ainda permeia nessas situações. Sim. Que você por momentos não consegue realizar os teus sonhos, né? Sim. Como é que tem sido essa tua experiência aí da 9 meses, né, 10 meses de Câmara de Vereadores? Aliada a isso tudo, né, nós vamos conversar evidentemente já dos projetos que você tem desenvolvido, as moções que você encaminhou também. Você assumiu também uma outra questão extremamente difícil de lidar, eu acho, que é ser líder do governo. Né? Como é que tem sido essa tua experiência aí nesses 10 meses agora? Pois é o que a gente... aquilo que a gente não... como é que eu vou te dizer? Deus não te dá um fardo se você não pode carregar. Não pode carregar. Então a gente... É uma experiência nova. Primeiro, a atividade política dentro de Câmara de Vereadores. Eu não tinha essa experiência, né? Totalmente nova. Na Câmara de Vereadores, enquanto procurador, fui chamado algumas vezes para prestar alguns esclarecimentos, fui lá. Mas essa vivência, essa atividade política propriamente dita, de como parlamentar, eu não tinha experiência. E já entrei também, e aí o Seron já me deu o encargo de ser o líder do governo. Por quê? Porque o líder do governo é aquela pessoa que conhece a atividade do executivo, né? E qualquer um dos vereadores pode ser, mas o Seron conversou comigo e achou que eu poderia fazer esse trabalho, né? Como eu disse, qualquer vereador até pela poderia fazer. De legislação exatamente, também, né? por eu ter essa familiaridade com a legislação, com as atividades do executivo, e por também ter uma boa relação com o Seron e com os secretários também, ele me convidou para fazer essa liderança. Então num primeiro momento ele foi bastante desafiador, né? Mas aí acabei também acostumando com essa atividade. A liderança do governo nada mais é do que um link que você faz entre o poder executivo e o poder legislativo. Essa relação, né, dos dois poderes é que tem essa responsabilidade o líder do governo, fazer os encaminhamentos de matérias, né, encaminhar as votações e também conversar com os demais vereadores da importância das matérias que são submetidas à Câmara.
Então é uma atividade desafiadora, né? Porque muitas vezes você acaba sendo confundido com o próprio governo, né? Então você acaba sendo também alvo, às vezes, de ataques, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, são até injustos, né? Mas faz parte, né? Até porque daí você passa a ser o elo direto do prefeito com o legislativo. Né? Mas tem também o lado bom, que é essa possibilidade de você fazer esse trabalho dentro do legislativo e de você também trazer para o legislativo e até para a população a importância daquelas leis que são submetidas ao legislativo, que são oriundas do poder executivo. Então você também tem uma oportunidade de mostrar à população a importância desse processo legislativo que o executivo submete ao legislativo, que é uma demonstração inequívoca de que a democracia funciona, né? O executivo não pode fazer o que ele quer, né? Muitas vezes, se ele precisa de uma legislação, ele tem que submeter ao poder, à casa do povo, né? Que mais do que nunca representa a vontade popular. Eu estou com um negócio aqui na cabeça desde que tu começou a falar, que eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, ou te questionar, mas vamos esperar para o segundo bloco. Já estamos em cima do término do primeiro bloco. Nós estamos aqui conversando com o vereador e líder do governo, o Agnello, da Câmara Municipal de Lages, e a gente retorna em seguida para mais algumas coisas que nós vamos conversar. O tempo passa muito rápido, né? E a gente tem muitos assuntos, principalmente da importância que o vereador tem com relação ao executivo, né, pela sua liderança, enfim, e o seu trabalho que ele vem fazendo ao longo desses 10 meses, que se as pessoas tiverem um pouquinho de oportunidade e forem lá no Facebook do vereador, vão ver que realmente o seu trabalho é um trabalho intenso e é digno, né, do legislador de Lages. Assim, nós reclamamos, muitas vezes a gente reclama que nós somos mal representados, e aqui está um vereador que realmente representa muito bem a comunidade lagiana. A gente retorna em seguida. A escola é um lugar onde a gente aprende a ler o mundo com os olhos do coração e da mente. Aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de ir embora. Aprender brincando. Se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade. Na escola onde os professores e alunos compartilham o sucesso. Aprender brincando. Bom, gente, estamos retornando aqui com o vereador Agnello, e ao final do primeiro bloco o professor Ricardo quis fazer uma interferência ali, e ele tem direito à palavra agora para fazer realmente seus questionamentos dos assuntos que a gente vem conversando com o vereador. É que o Agnello colocou logo de início ali sobre a questão da lei, eu entendo que seja na iniciativa, na empresa pública, que tem que seguir a lei de acordo como ela diz, e não usar os subterfúgios que a lei te dá. Exatamente. Você tem que cumprir a lei, só isso, né? Nós temos todo um arcabouço jurídico que rege as relações do Estado com a população e regem como deve ser feita a gestão pública. Então o gestor tem que cumprir a lei, né? Agora, não tem, você muitas vezes a lei ela te dá um determinado posicionamento sobre um determinado fato, sobre um determinado ato que você tem que praticar, e você tem que cumprir, e a Procuradoria serve para isso. A Procuradoria é um órgão de assessoramento, né? Então por isso que você muitas vezes, então são todas as áreas, seja da gestão de pessoal, seja da cobrança de tributos, licitações, né, que é uma área delicada, que você tem que ter muito cuidado, né, porque envolve compras, né, de bens, seja na própria atividade de contencioso, né, que muitas vezes o município ele é demandado, seja por lesões que causam a terceiros, ou mesmo terceiros que causam lesões ao município. Então você tem que ter
Você tem que cumprir a lei, seguir rigorosamente. Então. Né? E a iniciativa privada ela tem mais liberdade de ação. A iniciativa privada não pode fazer nada que contraria a lei. Né? Ela tem mais liberdade. O que Mas não é proibido é permitido na iniciativa privada eles vão atrás de algumas vertentes que sim, são oportunidades que a lei te dá para... Exatamente. Então, na iniciativa privada, você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Né? Na atividade pública, você tem que cumprir aquilo que a lei determina. Os atos administrativos eles são regidos pela lei. Né? Muitos dos atos administrativos há todo um desdobramento dentro da lei que você tem que cumprir daquela forma. Tudo muito claro. Então você está mais preso à forma legal. Se não está contente, o gestor ele tem que mandar um processo para mudar. Às vezes você está submetido a leis federais que, por exemplo, a lei de licitações é uma lei federal. Não tem muito o que você fazer, não tem como você legislar a licitação dentro do município. Né? Mas tem que vir havendo pelo menos atualizações. Exatamente. Né? Então você tem que seguir esse ordenamento. Então, bom, mas vamos deixar a Procuradoria agora para o Eloy. Isso. Né? Agora o doutor Eloy está bem cuidado, pode ter certeza. Vereador, o ser líder do governo não confunde por vezes com a sua atuação como vereador? Olha, você é o vereador líder, entendeu? Exatamente. Não sei se você consegue entender, mas às vezes não atrapalha um pouco a sua rotina do... Não atrapalha pelo seguinte, porque você não pode confundir, como disse, a gente tem que ter muito cuidado para você não confundir as coisas. Você é líder do governo, você não é governo, você não é executivo. E quando tem que cobrar, eu cobro, quando tem que fiscalizar, eu fiscalizo. Agora também... Você também não precisa fazer alvoroço dentro da Câmara de Vereadores, né? Se tem um buraco na rua, você não vai ficar fazendo confusão dentro da Câmara de Vereadores. Você liga para o secretário ou faz uma indicação, que é o que eu tenho feito. Você faz a indicação, olha, vamos lá consertar aquilo. Muitas vezes você tem que ligar lá para o secretário, olha, pedir, né? E nós temos muitos problemas estruturais em Lages. Né? Lages é uma cidade, a gente sabe disso, 2/3 da cidade, das ruas, elas não têm pavimento urbano, e o prefeito Seron foi uma das coisas que ele encampou para fazer, né? Fez um financiamento através do Finisa, que onde foram implantados a pavimentação urbana em várias ruas, né? E agora também veio aí uma verba estadual também para fazer mais obras de infraestrutura, são quase 30 milhões aí, um pouco mais, para também obras de infraestrutura. Por quê? Porque a cidade precisa disso, a cidade está crescendo. E a gente, como eu ando muito na rua, ando muito nos bairros, isso aí foi uma atividade que eu me dispus a fazer, porque é nos bairros que você conhece os problemas da cidade. Então você tem muitas demandas. Então eu, como líder do governo, independente disso, eu também cobro lá do Poder Executivo para que faça essas ações. E claro, que facilita, porque você acaba tendo um relacionamento bom. Então você, quando pede, as pessoas... tem esse outro aspecto, né? A sua tramitação fica mais fácil. Fica mais fácil de você ligar para um secretário, pedir uma ação mais efetiva ali. Mas todos os vereadores, eles têm isso aí aberto, serão nesse aspecto. Ele orienta que os secretários atendam todos os vereadores, né? E muitas vezes a gente acaba também sendo o meio pelo qual também os vereadores acabam procurando a gente na solução de alguns problemas. Né? Porque na política tem muitos negócios de querer ser o pai da criança, né? Isso é uma coisa um tanto perigosa, né? Porque tem uma ação lá, você quer, mas você tem que sair na frente. Isso é para quem faz politicagem. Eu não gosto desse tipo de coisa. Política é uma coisa diferente de politicagem. Não, exatamente. E culturalmente o que acontece assim em outras legislaturas, e até nessa tem alguns também, que querem aparecer mais do que o processo, né? Exatamente, quer ser maior que o próprio município, o próprio estado. Então, eu acho que você tem que fazer o teu papel. Agora, a população espera muito de você, né? A população cria uma expectativa, uma expectativa. E você tem que dar essa contribuição, porque você se dispôs a isso. E dessa legislatura muito mais, né? Porque houve uma mudança aí de quantos por cento? Mudaram 13 Mudaram novos, bastante, né? Eu acho que só ficaram 3 antigos, exatamente, né? Eu acho então, que assim, criou-se uma expectativa grande. Mas para vocês terem uma ideia, gente, o vereador Agnello já fez até hoje, 307 indicações. Então o homem tem trabalhado bastante, né? Vai completar quase uma por dia ou um pouco mais. O trabalho dele tem sido assim, um trabalho que realmente chama bastante atenção. Vereador, dentro dessas suas experiências, suas indicações, suas moções, assim, tem alguns projetos de lei que chamam bastante atenção.
Um deles é o projeto de lei que dispõe sobre a prioridade de tramitação e julgamento dos procedimentos administrativos no âmbito municipal. O que é isso? Isso aqui é uma situação que eu via quando procurador, que havia prioridade de atendimento da pessoa idosa, da pessoa com deficiência ou a pessoa com doença grave. Havia uma disposição federal. Mas não havia uma prioridade na tramitação do processo. Então existe uma diferença entre você ser atendido rapidamente no balcão e o teu processo, o teu pedido, o teu requerimento ser atendido prioritariamente. Então até as pessoas, é bom que conheçam isso, quando elas vão lá e fazem um requerimento, qualquer requerimento hoje na administração pública, por conta dessa lei 4.492, que foi um projeto de minha autoria, o projeto de lei 005 foi um dos primeiros que entrou na casa, a pessoa com idade superior, igual o superior a 60 anos, as pessoas... É o caso do Ricardo, então. As pessoas que tiverem qualquer deficiência ou doenças graves elencadas na lei, elas terão uma prioridade na tramitação. Então você vai fazer um pedido de alvará, por exemplo, para construir uma casa. É o tal de botar o em cima ou embaixo. Exatamente. Então a lei, o que ela diz? Que essas pessoas elas vão ter prioridade na tramitação. Então o município tem que dar uma resposta mais rápida para ela. Isso aí, então, hoje passou a ser objeto de lei municipal e as pessoas podem cobrar isso. Pode chegar assim, olha, eu quero que o meu processo tramite com mais rapidez, porque eu sei que tem uma lei no município que faz isso. Um requerimento, uma isenção de imposto, ou qualquer tipo de requerimento dentro da administração pública, hoje ele está abarcado por essa lei. Essas pessoas que se enquadrarem na lei, elas têm uma prioridade, ou seja, a administração pública tem que dar um atendimento mais rápido e ela pode passar na frente, o processo dela passa na frente dos demais e não passa por qualquer coisa, ela passa porque tem uma lei que garante isso. Foi um dos projetos de lei que eu entrei e eu acho que ela tem um efeito muito positivo para as pessoas que estão Mas está sendo respeitado? Eu imagino que sim. Às vezes é o que acontece, né, vereador? Se faz as leis, mas parece que as coisas ficam meio esquecidas, enfim, ou a população também não tem conhecimento. Às vezes a população não tem conhecimento, mas se a pessoa entender que não está sendo respeitada essa tramitação, porque ela pode recorrer à ouvidoria do município. A ouvidoria, ela tem o telefone, que eu não lembro agora, mas ali, bem na entrada da prefeitura, na porta da frente ali, na primeira porta à direita tem a ouvidoria, pode lá fazer uma reclamação, olha, entrei com o processo aqui já faz um mês, até agora não tive uma resposta, aí já vai dar ali próprio no balcão para ver se está havendo essa tramitação prioritária. Mas essa lei é importante e os servidores, eu tenho certeza que vão atender isso aqui, né? Porque é uma responsabilidade grande da administração também, a hora que sanciona a lei, né? Porque no momento que você sanciona a lei, você naturalmente tem que ter uma estrutura básica para atendimento da lei, né? Sim, exatamente. Então é isso que a gente... Sim, e eu tenho tido um cuidado muito especial, porque quando você ingressa com a lei, você tem que tomar cuidado se ela é uma lei constitucional. E aí tem outro aspecto, outra atividade que eu exerço dentro da Câmara. Eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça e atualmente também exerço o cargo lá de presidente. E essa comissão ela tem o objetivo, a finalidade dela é exatamente analisar a constitucionalidade, a pertinência da lei, né? Existem alguns princípios de direito administrativo que devem ser respeitados, né? Então, muitas vezes, e acontece muito mesmo, do vereador, às vezes, ingressar com um pedido de tramitação de lei, mas a lei é inconstitucional, né? Então, tem leis, por exemplo, que regem a relação de consumo. Só a União que pode legislar sobre isso. E muitas vezes entra um projeto de lei lá, de boa fé, claro, o vereador, mas ele não pode passar na comissão. Então, na Comissão de Constituição e Justiça, eu tenho sido até criticado por isso, a gente também cumpre rigorosamente. Existem os pareceres jurídicos lá, que auxiliam a gente também, né? Tem um órgão que dá assessoria para a Câmara e também tem o próprio procurador da Câmara que dão seus pareceres sobre legalidade e constitucionalidade. Então, lá na Comissão de Constituição e Justiça, muitas vezes a gente vê a reclamação de outros vereadores, não, mas eu entrei com uma lei, a lei é boa. Assim, a lei pode ser boa, mas ela não é constitucional. Não adianta você querer tramitar uma lei que não tem constitucionalidade. Não tem amparo, né? Aí não dá, essa lei é para outra esfera. Seja a lei, ou muitas vezes a lei tem que vir do Executivo, né? Originariamente da Câmara ela vai ter um vício de origem, então não dá para tramitar lá, ou muitas vezes ela fere lei federal, ou já existe uma lei federal ou estadual que rege sobre o assunto, então você não pode ficar também enchendo A decepção vai ser até maior exatamente. Se lá na frente, depois de muito trabalho, tu descobrir que não pode, que não exatamente. assim já não perde tempo com
uma coisa. Exatamente. Então a gente tem mais esse trabalho dentro da Câmara de Vereadores também de analisar a constitucionalidade da lei, pela formação jurídica, isso aí ajuda, e pelo fato também de ter passado na Procuradoria também, isso aí tudo ajuda, né? É mais uma contribuição que você pode dar dentro da Câmara de Vereadores, né? Vereador, pela sua experiência, né, evidentemente como presidente da CCJ, né, esse processo que foi semana passada da CPI da Sinotruc, isso está sepultado ou esse encaminhamento que o relator fez para o Ministério Público pode Olha, voltar? ele fez o encaminhamento por conta e risco dele. Sim. Né? Então, porque o relatório dele foi rejeitado. Foi rejeitado, né? certo. Foi rejeitado, né? Eu entendo que havia no relatório diversos problemas técnicos, né? Perfeito. Foi muito desagradável, inclusive em relação à minha pessoa. Me acusou de crime. Eu sou uma das poucas pessoas no mundo, talvez, que me tenha imputado o crime por eu cumprir a lei, né? É um processo do Lages Business Park, até bom que a população saiba disso. Foi um processo que iniciou em 2016, era um projeto bom, eu sempre disse isso, mas infelizmente a empresa não ofereceu a garantia que tinha que oferecer por conta da licitação que foi feita em 2016. E não tinha outra forma, senão ou a empresa oferecia garantia, ou a empresa, o editor, você não tinha como passar o terreno e fazer com que o processo tramitasse. A empresa não quis oferecer a garantia, quis trocar as garantias, uma garantia menos onerosa, o que é absolutamente ilegal. E aí eu fui acusado por cumprir a lei. Isso aí foi um processo que passou dentro da Procuradoria. Teve um procurador do quadro efetivo que fez o parecer, eu também chancelei o entendimento dele, né? E aí ele me disse que eu tinha praticado atos de improbidade, levou ao Ministério Público. Depois eu vou ver qual é a providência que eu vou tomar com relação a isso, né? Quando você faz uma denúncia de um crime a uma autoridade, existe o crime da denunciação caluniosa. Esse que é o problema, nós vamos analisar apenas ao vento e depois para recolher então complicado. Ele fez por conta disso. Esse é um problema dele, né? Mas na Câmara foi rejeitado. Na Câmara foi rejeitado. E esse encaminhamento é por conta e risco dele, né? Por conta e risco do vereador. Mas assim, não corre esse risco de retornar, ou coisa nesse sentido? Não, porque aí o processo a CPI ela tem um poder de investigatório. Perfeito. Não faz julgamento. Inclusive tem outra questão também, que eu fui membro inicialmente da CPI, e porque uma testemunha disse que eu estive no terreno em maio do ano passado, eu nem era vereador, muito menos procurador em maio. E aí me tiraram da CPI por conta dessa situação. Na verdade, eu tive agora em janeiro com o prefeito Seron, quando eu era vereador, e me tiraram da CPI, me excluíram. Uma arbitrariedade também, porque, como eu tentei explicar, mas não entenderam, eu também não forcei muito. Fiz um requerimento à presidência, mas foi rejeitado. O que acontece? O membro de CPI, ele investiga, ele não julga. Certo. E na área jurídica, quem é da área jurídica sabe o que é o que a gente chama de suspeição. Quando há uma suspeição de um juízo, de um juiz, quando ele é amigo da parte ou tem uma inimizade, ele é suspeito, ele não pode julgar a causa. A CPI não existe a figura da suspeição, o Supremo já declarou isso. Então bastava um pouquinho de estudo para verificar que a minha retirada da CPI era absolutamente ilegal, um despropósito, né? Eu poderia ter continuado membro independente disso e não tinha nada a esconder. Eu estive no terreno com o prefeito Seron, tenho até registrado no meu celular a visita com fotos e tudo, mas ignoraram e me tiraram. E aquilo ficou, a CPI capenga, com 4 membros. Depois, ao final, o PSD entendeu para trazer um membro, e o vereador polaco acabou ingressando. Eu fiquei muito chateado, né? E fiquei mais chateado pela falta de habilidade jurídica de se entender essa retirada totalmente ilegal, absurda, né? Mas tudo bem, tudo tem um preço na vida, né? Pelo que você faz, né? Eu estou bem tranquilo. Depois veio esse relatório, acusou também o prefeito Seron de improbidade por ter uma pessoa lá no terreno. Isso aí também é uma questão que vai ser analisada, mas a questão lá já está resolvida. Mas ela está morta, a CPI está morta. A CPI acabou, né? A CPI foi rejeitado e acabou. Mas é isso aí tudo, como eu disse, o problema lá que era uma averiguação do terreno. Agora o que nós temos que ver é que haverá um grande projeto lá no terreno, né? Um projeto de alocação de empresas, né? O governo do estado. Uma área industrial? Uma área industrial. O governo do estado, inclusive, no primeiro momento vão ser disponibilizados 500 mil metros. Essa área, necessariamente, ela tem que ser
urbanizada, né, para depois você fazer a distribuição dos terrenos, então através de doação ou cessão de direito, e aí essas empresas tem que montar uma estrutura. Tem que montar uma estrutura. Isso aí é uma exigência até da própria lei do Estatuto das Cidades, e a questão de parcelamento urbano, tem que haver toda uma estrutura urbana para que possa se alocar essas empresas. Então, e veio aí uma verba do governo do estado para a fomentar o desenvolvimento dessa área. Um projeto com os pés no chão, né? Já várias empresas interessadas, então mais uma forma que nós teremos aí de geração de emprego e renda. Então é uma região que tende a se desenvolver. A Celesc também já se comprometeu a puxar uma linha de energia para lá, que vai ser bem importante. Inclusive nós temos uma empresa que vai se instalar ali no Distrito de Índios, que eu até participei de algumas reuniões com ele, que é a Chloro Solution, que é uma empresa que produz cloro e, me parece, um produto químico que é usado na indústria para purificação de águas e limpeza também. Então é uma empresa grande, um investimento de mais ou menos 150 milhões aqui no Distrito de Índios. Então a Celesc vai puxar a linha até lá, dali vai puxar até lá nesse terreno que é mais à frente, ali, acho que uns 10 quilômetros para frente, que é o terreno onde seriam instaladas a Sinotruc. Beleza. Gente, nós vamos para o encerramento do segundo bloco aqui. Nós estamos conversando com o líder do governo, o vereador Agnello Miranda, e retornamos em seguida para conversarmos um pouquinho mais sobre seus projetos, o que é a sua intenção enquanto vereador da Câmara Municipal de Lages. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Bom, estamos retornando aqui com o vereador Agnello, líder do governo, né? E, entre outras coisas, o vereador tem feito um trabalho realmente importante e tem outras situações que chamam a atenção, vereador. Foi feita uma moção legislativa para a implantação de um tabelionato de notas e protestos no bairro Coral. Eu penso que isso é de muita importância para a população. Como é que está esse andamento? A moção, ela é feita só uma sugestão para o fórum? Como é que é feito isso? O que pode ser? A moção, ela é um ato que ele é submetido à votação, é um pedido, uma espécie de requerimento que se faz com o apoio dos vereadores. Ele é submetido, né, à aprovação do plenário, ela foi aprovada. Essa moção eu fiz porque eu tenho uma ligação muito estreita lá com o bairro Coral, lá que eu nasci e vivi boa parte da minha vida, e o objetivo lá é colocar um tabelionato. A gente sabe que o bairro Coral, ele tem 13 agências bancárias, são 5 supermercados, 14 farmácias e 21 lojas de comércio de veículos, que usam muito esse tipo de atividade. E ali o bairro, só no bairro Coral, no entorno, são mais 18 bairros que agregam. Então ali a população do entorno é mais ou menos 60 mil pessoas. E atenderia bastante aquele lado da cidade, né? Muito. Então uma das coisas lá que a Associação de Moradores, através do Moisés Faraon e do Carlos Fontana também, que participam ativamente. Do CDL, né? Isso, do CDL, do Marquinhos Tortelli também ali, que é um comerciante ali, foi a pedir então que viesse, ali se trouxesse um cartório. E aí nós fizemos uma moção legislativa ao diretor do fórum, o doutor Geraldo Correia Bastos, que inclusive eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele sobre esse assunto, até estava junto o prefeito Seron, né? E aí ele assegurou a gente que ia ele buscar, foi sensível, muito demais, né? Uma pessoa boníssima, um grande juiz aqui da comarca, né? E ele foi bastante sensível e está muito próximo de acontecer.
Inclusive, nós teremos aí nos próximos dias uma reunião aqui com um agente cartorário que já está interessado em implantar aí no Coral. Então vai sair. Isso aí é uma atividade que eu estou muito empenhado em trazer, porque tenho certeza que a população vai trazer muito conforto à população pelo fato de você não precisar se deslocar. Hoje nós temos concentrados 4 cartórios no centro, né? E os cartórios a gente sabe que demandam bastante serviço, né? Seja pelo reconhecimento de firmas, escrituras públicas. Então as pessoas acabam precisando. E hoje o tempo vale ouro, como sempre valeu, mas hoje mais do que nunca. Então essa agilidade, essa rapidez, essa facilidade que as pessoas têm, né? O bairro Coral é um bairro que cresce muito, né? E então eu até fiquei muito feliz que nesse pacote que veio aí de verbas do governo do estado, uma das ações que o Seron pleiteou junto foi a revitalização da rua Campos Sales. Então eu estou muito feliz. Perfeito. Porque eu também tinha feito esse pedido, até foi um pedido lá que nós fizemos também em conjunto com o vereador Freitinhas, uma oportunidade. Depois eu também pleitei novamente lá com o prefeito Seron. A Campos Sales é uma via importante ali e vai ser revitalizada, né? Então, temos esse pleito aqui que eu acho que logo a gente vai conseguir lá. O senhor falou Rua Campos Sales, eu faço parte da Igreja Batista, né? E por coincidência a única rua que não tem nenhum asfalto, não tem paralelepípedo, não é nada, é a Rua Leopoldo Steff, que é uma ruazinha que deve ter uns 100 metros, 100 e poucos metros. Se o senhor puder ser sensível a essa situação também e dar uma olhada, eu sei a rua, é a única rua que não tem ali, engraçado, não tem nada, é só um pedacinho de chão ali. Eu vou olhar lá, sim, com certeza. Mas, Agnaldo, não tem um cartório no Coral? Não tem um cartório, mas é um cartório de registro de imóveis. Não é um cartório, não é um tabelionato. O tabelionato ele faz o reconhecimento de firma, faz escrituras, né? Atas notariais. Então é bem importante esse cartório lá no Coral, né? Vai atender bastante, não só a população do Coral, vai de todo o entorno, né? Bairro Guarujá, Caravaggio, Penha, São Miguel. Todo esse lado da cidade vai facilitar muito. O bairro Coral ele é um bairro que tem ali umas vias estruturais muito boas, né? A Avenida Presidente Vargas, a Avenida Luiz de Camões, a própria Campos Sales, né? A BR-282, ela acaba tendo um contato ali também, né? Então são ruas que acabam, a Dom Pedro, né? Que acabam facilitando o acesso das pessoas, né? E a gente tem que, se você tira esse movimento, evidente que há uma atividade comercial grande, mas tem algumas atividades que tem que ser descentralizadas até para o bom funcionamento da cidade. A cidade está crescendo, a cidade está crescendo muito, né? A cidade está crescendo exatamente para o lado leste da cidade. Lado de lá, é mais uma das razões, um dos argumentos que eu levei ao Dr. Geraldo foi isso. O crescimento da cidade se dá lá para o leste, né? Sempre no sol nascente, né? Como todas as cidades do mundo, elas tendem a crescer onde nasce o sol, né? E aqui lá não está sendo diferente. Então você veja, nós temos lá o shopping hoje, né? Temos lá hoje o Brasil Atacadista está se instalando, vai se instalar um hotel, né? O bairro Guarujá cresce muito, né? Então a tendência da cidade é haver um crescimento para lá. Agora, nós temos do outro lado também uma atividade que vai também, eu acredito que poderá haver um desenvolvimento industrial, que é a vinda da Bernec, né? Aliás, a vinda da Bernec eu também participei ativamente, né? E ela vai também modificar muito aí a economia de Lages, né? Então, na época, a desapropriação, o governador Raimundo Colombo é que viabilizou para o pagamento do terreno, para se comprar o terreno, depois foi doado com contrapartidas para a Bernec, né? Com cláusula de reversão e tudo, e hoje a Bernec é um grande investimento. Não sei se vocês têm oportunidade. Sim, eu tenho a oportunidade, eu passo ali de vez em quando. Mais de 1,5 bilhão. E é uma obra fantástica. Uma obra fantástica, e vai trazer muita riqueza para a cidade. Então a cidade a gente vê, quem anda na cidade, quem gosta da cidade, né? Vê que a cidade está se desenvolvendo, né? Vereador, uma coisa que me chama a atenção ali da Bernec, até o senhor colocou aí, eu não vejo, vejo a obra da Bernec ali, mas a via de acesso parece a via do acesso, até nós tivemos... chama atenção, né? Porque sim, pela tramitação que se ouve falar, parece que vão tramitar ali por dia mais de 200 caminhões, sim, 200, 300 caminhões. Como é que vai ficar isso? O número de caminhões é enorme, 300, absurdo, 400 caminhões por dia, mas a empresa concessionária da BR-116, que é a
A autopista, né? Ela já tem um projeto, tem algumas deliberações que estão sendo tomadas na Agência Nacional de Transporte Terrestre, algumas aprovações de projeto, mas a prioridade é fazer ali a duplicação dessa parte mais ao sul da BR-282, que é ali do Trevo da Lactoplaza até lá no Rio Caveiras, exatamente para que se possa dar mais segurança ao tráfego de caminhões que vai acontecer ali, que vai ser muito grande, né? Então, a autopista, inclusive nós tivemos uma audiência pública há poucos dias aqui na Câmara de Vereadores, inclusive participou lá o Dr. Nazareno Wolff, que tem sido um grande motivador, tem feito um trabalho incentivador do desenvolvimento em Lages, e aí também a direção da autopista e outras autoridades para que se viabilize, se agilize essa duplicação ali e a formação de um trevo para que possa ter esses acessos de caminhões, que vai ser muito a movimentação de mercadoria, tanto que chega quanto que sai, vai ser muito grande, porque o empreendimento é grande. A previsão de inauguração daquele ali é para quando? Falava-se agora no final de ano, mas acho que talvez no começo do ano, mas está bem adiantada a obra e realmente uma obra enorme, né? Grande mesmo, vai trazer muito benefício para a cidade, empregos de qualidade, né? Então é muito importante. Né? E eu tive o prazer, né, de participar ativamente, principalmente ali na época da desapropriação, que foi um grande desafio, né? Tivemos alguns embates, inclusive jurídicos, mas também bem tranquilo, tudo foi dentro da mais absoluta legalidade, a doação da empresa, um processo lá que até foi feito dentro da Procuradoria, com todas as cláusulas de reversão, de cláusulas de tudo feito dentro da legalidade absoluta. A onerosidade, o compromisso social que a empresa tem quando recebe um terreno, como qualquer outra empresa que recebe um terreno público, tem o seu compromisso de fazer a contrapartida social. Né? Legal. Gente, nós estamos encerrando o terceiro bloco e retornamos para o último bloco aqui com o vereador Agnello. E vamos conversar, tem um outro projeto também que chama atenção, a questão que obriga as escolas municipais a monitorar o índice de massa corporal. Isso também é uma situação que chama atenção, porque quando é feito na base com as crianças, as coisas tendem a surtir um efeito bom no futuro. E, entre outras coisas, a gente quer saber também qual é os planos do vereador para seu encaminhamento de legislatura. Enfim, nós voltamos para o último bloco em seguida. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A escola é um lugar onde a gente aprende a ler o mundo com os olhos do coração e da mente. Aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de ir embora. Aprender brincando. Se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade. Na escola onde os professores e alunos compartilham o sucesso. Aprender brincando. Bom, gente, estamos retornando aqui para o nosso último bloco com o vereador e líder do governo Agnello. E a gente, antes de encerrar o terceiro bloco, a gente perguntava sobre esse projeto que ainda está nas comissões, que é um projeto, vereador, que obriga as escolas municipais a monitorar aí o índice de massa corporal dos seus alunos. Qual é o objetivo disso? O objetivo é a saúde das nossas crianças, né? Nós temos hoje na rede municipal de educação em torno de 17 mil crianças, né? E esse projeto de lei ele tem por objetivo medir, que as escolas ficam obrigadas então a medir. É um processo muito simples, é só ter uma balança e uma Mas tem envolvimento de outras secretarias. Exatamente.
Tem a Secretaria da Assistência Social e a Secretaria de Saúde. Porque o que acontece? Você vai medir, pesar a criança e vai aplicar... que é só educação, né? Mas não é... Não, é integrado. Você vai medir e pesar a criança. O custo é praticamente zero. Tem uma balança lá e fazer um cálculo rápido. Isso é o professor de Educação Física que vai fazer. Aí você que é da área de esportes, né? Vai medir, se tiver acima ou abaixo do peso, conforme os índices de IMC, então ele vai comunicar à família, né, ou até mesmo a assistência social e saúde, para que verifique se a criança não está subnutrida ou com sobrepeso. É uma ação conjunta, então, entre família, escola, a gente sabe que há embora a gente tenha vários problemas de fome no Brasil e no mundo, mas aí nós temos também um problema há uma epidemia de sobrepeso, né? O mundo passa por isso, os países desenvolvidos têm alguns problemas, os Estados Unidos passa por isso, o Brasil não é diferente. O sobrepeso é um problema, né? Doenças cardiovasculares, né? Problemas de articulações, enfim, há uma série de problemas, diabetes, pressão alta. Então, o peso, a criança, a educação alimentar é muito importante. Então, você, com essa medição, que é um processo extremamente simples, você vai ver se a criança está com sobrepeso ou abaixo do peso. E aí você vai começar a monitorar, vai começar a educar, até mesmo dentro de uma escola, se você tiver índices altos, ver se a própria merenda não está com... Embora nós tenhamos lá os nutricionistas, né, nas escolas, mas a ideia é monitorar o peso das crianças. Então, buscar uma melhor qualidade de vida. É um negócio bastante simples, mas às vezes as coisas mais simples são as que têm grande importância. Então, o objetivo desse projeto de lei aqui, agora o que está faltando é passar em algumas comissões lá, que é a Comissão de Saúde e Educação, mas infelizmente não formaram, né, por uma questão de intransigência lá e de divergência dentro de alguns vereadores, mas não passou ainda. Então, logo seja aprovado, então as escolas passarão se aprovado, né, a adotar esse critério, que é uma questão de saúde, né, saúde pública, né. Então esse é um projeto. Eu fiz outros projetos mais simples aqui. Então é aquilo que eu falei. A gente sempre tem que tomar cuidado com o projeto que lê para não criar expectativas e nem inconstitucional. Não adianta se embuchar a Câmara de projeto, mas ou é inconstitucional ou não tem aplicabilidade ou são repetições de leis federais e estaduais. A gente, como legislador, também tem que ter essa responsabilidade. Perfeito. Né? Não são só as escolas só municipais. Não, você não pode impor, né, as outras escolas. Né? Você não pode legislar a questão aqui é só nas escolas municipais. Mas a competência, nesse caso, é da Câmara de Vereadores no município. Porque eles participam se fosse a nível estadual, seria... mas alinhar com ele. Agora, não, mas daí teria que ser a nível de assembleia, né, para fazer um projeto desse. Né, de repente, se as escolas, aqui a própria Secretaria de Educação entender que tem bons resultados nisso aqui, as escolas particulares, ou mesmo as escolas estaduais, poderão participar. Né? Porque isso é um alerta só. A gente está falando de saúde de crianças. Né? Não vai se internar ninguém, não vai se... Não, é bem simples, é só pesar e medir. Qualquer pessoa, se você for no Google ali, você vai ver como é que funciona. É IMC, Índice de Massa Corporal. Você vai ver que tem um cálculo, qualquer um pode fazer. Né? O Kowalski sabe disso. Você mede a altura, faz uma relação de altura com peso e você vai ver. E aí ele tem os indicadores, se está obeso, se não está obeso, se está com sobrepeso. Isso é bom até para a gente, né? Controlar o peso, né? Com certeza. E mudar até os hábitos alimentares, a questão de educação. E o mais grave é se tiver a desnutrição, né? Que aí tem que investigar a família, ver se não tem algum problema. Às vezes a família está com dificuldades até de se alimentar. As crianças às vezes têm uma alimentação. Isso depende, que poderia ser um projeto do próprio, né? Sem ser lei, mas a partir que é lei tem uma outra conotação. Sim, daí tem outra conotação. Sim, que seja lei. Eu tenho certeza lá que a conversar com as escolas. Mas isso poderia ser projeto a nível estadual sem problema nenhum. Mas só que para ter a obrigatoriedade teria que ser uma lei vinda da Assembleia, porque daí tem para atingir as escolas estaduais. Mas aí eu tenho certeza que a professora Ivana lá, que eu tenho uma relação muito boa com ela, a gente conversa sempre, tenho certeza que ela vai implantar nas escolas aí, vai pesar e medir as crianças, bem simples. É o professor de Educação Física que faz isso, né? E o professor de Educação Física, pela sua própria formação, ele já conhece a partir dali você tem como é que faz? Bem simples, é só uma planilhazinha, mede, pesa e anota. Da criança. Percebeu que há uma coisa, aí porque faz. Por incrível que pareça, se não houver uma cobrança dos pais, eles não tomam a iniciativa. Às vezes não tem nem... Porque tanto sobre o sobrepeso como o mais grave, a criança, o peso abaixo do normal,
ele tem que chamar atenção, né? Porque são problemas de Beleza. saúde. E aí você, quando a criança, e tem um problema, a criança quando ela está com sobrepeso, quando ela vai marcando aquilo nas células, ela vai ter dificuldade até para controlar o peso no futuro. Nossa, né? A com certeza. geração dos gordinhos, né? Nós fomos criados na rua, descalço, correndo, chutando bola, Esse e é agora outro estão problema. sendo criados É no que as crianças departamento, hoje estão muito na com frente de celular, videogame, né? Exatamente, elas são mais sedentárias, né, que a gente, né? Então esse é outro problema aqui. Então estimular o esporte é uma grande... Com certeza. Vereador, você está 10 meses na Câmara de Vereadores, vai fazer 10 meses, né? Como é que, o que leva a ter 307 indicações? Eu sei que a sua caminhada é longa em todos os bairros da cidade, não são indicações da sua cabeça, são as pessoas que vêm ao senhor para fazer essa solicitação. Como é que funciona essa questão das indicações? Hein? A indicação, o vereador ele faz no plenário, né? Não depende de aprovação, mas ela é importante porque imediatamente a Câmara notifica o prefeito ou os secretários daquela Do anseio da comunidade. Isso, daquela indicação. Certo. Pode ser uma obra, pode ser um concerto, pode ser qualquer atividade que seja necessária. Mas como é que eu tenho feito essas indicações? Elas são em grande número, os vereadores, de modo geral, têm também um número elevado. Mas como é que eu tenho feito? Quando eu vou nos bairros, eu tenho andado muito nos bairros, porque é no bairro que como eu disse, que estão os problemas estruturais, onde você conversa com as pessoas e você vê os problemas. A partir disso... Na verdade, o senhor é o vereador da cidade, né? Não é vereador pontual. Não, tem muitos que são, eu vejo... Você fazer só um bairro não dá, você tem que atender toda a cidade, você espera de você, né? Isso. E pode entrar em todos. Pode sim. Eu tenho sido muito bem recebido nos bares, é muito gostoso, muito bom conversar com as pessoas, né? Então essas indicações partem disso, né? E a par disso, a gente, além da indicação, a gente sempre conversa com o secretário, seja lá da agricultura, da obra, às vezes educação, saúde. Então a gente conversa e faz os encaminhamentos para que essas indicações elas têm um apelo, né? E às vezes a gente até se surpreende, às vezes a rapidez com que elas são atendidas, né? Então esse tem sido um trabalho. E o vereador tem esse papel, né? Eu tenho feito esse papel múltiplo de líder de governo, comissão de Constituição e Justiça, dentro da articulação política você trabalha com os demais vereadores, né? Esse trabalho de bairro, que é um trabalho muito interessante, né? Embora tenha vereador que entenda que não é, eu acho totalmente... Você tem que estar no bairro, tem que conversar com as pessoas. O vereador, ele funciona... Não dá para se esconder, né? Não, o vereador, ele funciona como uma espécie de... Ele auxilia muito o Poder Executivo quando ele traz essas indicações, quando ele faz a crítica, quando ele faz a fiscalização. Porque o Executivo, muitas vezes, ele não vê determinados problemas que o vereador vê porque ele está no dia a dia. Né? Então, esse tipo de atividade é muito importante. Essa atividade de andar na cidade, em toda a cidade, eu reputo de grande importância, tenho feito isso. É muito prazeroso, muito bom conversar com as pessoas, sentir os seus problemas, conversar, levar soluções, né? Não é só apontar o problema, você tem que trazer a solução também. Então a gente, pela experiência que a gente tem já de vida, até a gente já sabe o que dá para fazer, né? Muitas vezes é mais complexo, você conhece o caminho das tem uma pedras, articulação maior com o Poder Executivo, né? Às vezes precisa depender de verba, às vezes conversar até com um deputado para você viabilizar uma emenda, tem acontecido bastante isso. Legal. Então isso é muito importante. Ricardo, temos 1 minuto para encerrar o programa. Eu quero agradecer a presença da Agnello, que foi de grande valia, já deixando as portas abertas para voltares a hora que quiseres, não precisa ser convidado, basta a gente não ter ninguém ainda para aquele dia escalado, né? Eu acho que temos muita coisa para conversar, eu acho que temos muita coisa para passar para a população, para a comunidade em geral. Essa história de tu dizer que transita em todos os bairros, eu acho meio difícil entrar em todos, mas consegue ir. Não, mas a cidade é muito boa, muito tranquila. Não falo pelos moradores. Não, de maneira alguma, pela comunidade. A comunidade, ela quer que a pessoa vá lá, que vá ela alguém recebe muito bem, né? Não, com real condições de resolver o problema de cada um, né? Isso. Eu acho que e todas essas coisas tem que se ver a relevância também da necessidade de cada um, né? Porque não pode ser necessidade de uma pessoa. É da coletividade, sempre vendo isso. Sempre. Da coletividade, a não ser que a coletividade venha dizer que alguém está passando, é diferente, está passando por dificuldades.
Então, como o Marcelo falou, está aberto aí para ti. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua recepção e pela tua amizade aí e o trabalho que você desenvolve aqui A gente do Santa Serra News, né, e junto com a Nova Era, a gente agradece a tua presença aqui, né, e sem dúvida nenhuma estamos sempre à disposição. Qualquer situação que entenderes que seja necessária a gente fazer uma divulgação. Nós estamos hoje, vereador, para 290 municípios de toda Santa Catarina. Que bom. Né? Eu acho que isso é importante a gente divulgar. Nós procuramos, o Santa Serra tem o objetivo de trazer à comunidade, as pessoas que nos assistem, as ações positivas que são feitas no nosso município. Evidentemente que uma situação ou outra pontual a gente tem que colocar. Mas nós estamos à tua disposição e agradecemos, né, a tua disponibilidade. A gente sabe do teu tempo, enfim, e você volte sempre. Ok, eu que agradeço pelo convite, né? Marcelo, Ricardo, também ao Céu pela recepção, e dizer à população que a gente está à disposição, continua andando pela cidade, na Câmara de Vereadores também o trabalho é intenso, e esse é um trabalho que a gente tem que ser feito com muita garra, com muita energia, porque a população depositou o voto na gente, né? E a gente tem que ser um vereador de toda a cidade, e tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho aí para o bem da cidade e para o bem das pessoas, que é o que a gente espera, que as pessoas esperam mesmo. Muito obrigado. Eu quero te oferecer também do Jornal Santa Serra, temos uma coluna que a gente que faz, e que são 2 páginas. O que tiveres interesse de escrever, porque às vezes não adianta só falar. Para algumas pessoas, às vezes é bom escrever e deixar registrado ali. Qualquer projeto, qualquer interesse teu de escrever, é só ligar que a gente vai estar à disposição e sem custo. Ótimo, muito obrigado. Né? Não, é difícil isso sem custo, hein? Coisa boa, hein? Gente, um abraço, né? Nós estamos encerrando mais uma edição do Santa Serra News. Nós, se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui novamente. Vamos trazer um outro convidado, vamos procurar convidar o diretor do Mercado Público, que será inaugurado aí no dia 19, para a gente colocar para a comunidade, né, o que está sendo feito e de que forma que vai acontecer, de que forma que vai andar o Mercado Público. Né? Um grande abraço a todos e até a próxima semana.